This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Tudo bem com vocês? A gente tá aqui pra nossa discussão de Tudo é Rio. Com essa capa ali. Com essa capa linda, maravilhosa. E, bom, eu já tava com expectativas altas sobre esse livro e ele superou todas as minhas expectativas. Eu achei a escrita, eu achei muito boa, assim. E você vai se envolvendo ali. Tem umas horas que eu fiquei um pouco perdida na linha do tempo. Mas isso não afetou pra mim a minha leitura, a minha experiência, sabe? Eu fui me envolvendo ali naquelas histórias e naquelas histórias que vão se entrelaçando. E ela vai escrevendo de uma forma poética, assim. Tem até... É porque eu escrevo nos meus livros, né? E tem até um comentário que eu fiz. Nossa, que hot poético. Porque até as cenas, assim, mais de sexo, assim, são poéticas. Não é só um, né? E uma coisa que eu tava pensando é que no primeiro volume, inclusive, se você não assistiu, vai lá, porque tá bem legal a gente falando das expectativas. Mas uma coisa que a gente tinha falado no primeiro volume era dessa questão do livro maduro. Você lembra que a gente comentou? E, de fato, eu acho que não tem palavra melhor pra exemplificar o que o livro é do que um livro maduro. Porque, assim, fora essas questões mais, tipo assim, de questões de sexo e tal, mas ele fala de questões, assim, de dor muito grande. É um livro, assim, pesado em dados momentos de se ler, né? Tem muitas questões, assim, que quando você lê ele, fica até difícil, assim, de processar aquilo que tá acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, ele é um livro que eu acho que ele é muito responsável. Sim. Ele não fala de um jeito que vai te dar gatilho. Sim. A não ser, né, que seja um tema muito sensível Muito pra... específico, né? Mas, no geral, ele fala de uma forma muito responsável. Você sente a dor daquela personagem, mas você não se mistura com a dor dela. Sim. Qual foi a personagem que você gostou mais, amiga? A Aurora, não tem como. A Aurora? Não tem como, perfeita. E Sério? você? A Lucy. Sério? Sim. Não, tipo assim, no meu sério pareceu que eu não gostei da Lucy, né? Mas eu gostei muito dela. Mas é porque a Aurora, ela me cativou, assim, o jeitinho dela de tá sempre ali, presente, mas com carinho, com afeto, sabe? Ela não criou os filhos por meio de agressão, sabe? Sim. Embora fosse o contexto, né? E Sim. Inclusive, tem uma passagem bem legal que eu vou ler aqui pra vocês, gente, que eu marquei. Que eu achei muito bom, que tem a ver com isso. Fala bem assim no livro. No fundo, estamos presos à incapacidade de ser outra coisa diferente do que somos, do que a história da gente tramou. E eu achei essa passagem muito interessante. Eu fiquei percebendo, assim, que, pelo menos na minha visão, os personagens estavam ali, em muitos momentos, tentando ser algo que a história deles, que a realidade deles, não dava muito essa chance, né? Tava ali, em todos os casos, tentando ser coisas diferentes do que aquela história determinava pra eles. E, ao mesmo tempo, tava ali aquele desejo, né? Pra mim, é muito um livro sobre desejo. Tanto o desejo como a gente entende, quanto o desejo mais pra vibe da psicanálise, que você pode explicar melhor que eu, mas aquele desejo que a gente não tem nem coragem de afirmar que a gente tem, sabe? Sim. E é muito interessante ver como esses desejos eles vão se entrelaçando e o que acontece quando você dá voz pro desejo, o que acontece quando você não dá voz pro desejo também. Sim. E essa trajetória deles é muito legal, eu achei muito interessante, assim, trazer, porque você não fica só com a visão de um personagem específico no livro, você vai entendendo o que aconteceu para eles se tornarem aquilo que eles se tornaram. Então, eu achei isso muito interessante, assim, porque até no lado, assim, que de primeira vista você fala, nossa, essa pessoa é podre, sabe, é horrível. Mas não, tipo, sabe, tem uma história ali por trás, então foi bem legal ver isso. Eu gostei bastante, particularmente, e me impressionei muito com a escrita poética. Gente, eu vi que realmente, nossa, é muito, muito legal, gera muita reflexão, assim. E não só a coisa da reflexão, a escrita, mas ela é poética, mas de jeito parece até que é uma escrita difícil de ler, do jeito que a gente tá falando. Sim. Mas não, ela é muito fácil, assim. Claro que não é pra um adolescente. Acho que um adolescente, ele não vai se entreter, porque ele não vai ali se envolver com a história, sabe? Porque não é muito do mundo da adolescência. Mas... É um livro maduro. Mas não é uma literatura que só quem tem conhecimento, só quem é inteligente vai ler. Não, é uma literatura pra todos. Ela só é poética, mas é pra todos. Sim, é muito fluida. Eu fiquei impressionada, assim, porque quando falou leitura poética, eu tava numa vibe, tipo, deve ser mó dificilzão de ler, vou demorar
reflexões e tal, mas... Não, gente, é poético, mas um poético muito fluido, assim. Que nem essas passagens essa passagem que eu li aqui, é algo assim que te faz refletir, sabe? Mas, não sei, parece até que tem um jogo de palavras em determinados momentos, né? Eu senti um pouco essa vibe, tipo assim, como se o livro rimasse, não sei. Mas mais ou menos isso. E agora eu quero saber, por que a Lucy foi sua personagem favorita? Amiga, a Lucy foi a minha personagem favorita porque eu acho que, tipo assim, ela foi totalmente contra os ideais que estavam pregados ali. Ela foi muito revolucionária, assim. Pode ser, né, que tenha tido alguns probleminhas. Tiveram algumas questões ali com a Lucy, mas eu achei que dentro do que estava proposto, ela foi muito contra isso, sabe? Ela realmente respeitou o desejo dela, que nem você falou. Sim. E era muito difícil, assim, se vocês forem ler o livro, vocês vão ver que dentro da realidade dela, aquilo era algo muito difícil, muito desafiador. E ela foi contra aquilo, que era o que ela acreditava, e foi isso, sabe? Eu achei ela uma personagem muito intrigante, assim. Eu gostei muito também da personagem da Lucy, como eles... Uma coisa que me deixou muito intrigada é porque, né, tem toda a história da Lucy, enfim, né, ela realmente, é isso que você falou, eu quero ser puta e eu vou ser. Sim. E eu vou ser a melhor puta que essa cidade já viu. Sim. E ela, dito e feito. Mas o que me chamou muita atenção foi a figura do Venâncio. Por que ele, sabe? Eu fiquei intrigada com isso. Por que ele fez ela mudar tudo? Por que ele fez ela abandonar toda a fila de homens que tinha? Será que é porque ele disse não? Ou será que é porque... Não sei, eu fiquei questionando isso, sabe? Sim, na minha perspectiva, eu achei que foi porque ele era o único que não a desejava. E ela estava meio que acostumada a ter isso. Então, quando ela viu algo diferente disso, eu acho que tirou um pouco do valor dela como enquanto mulher. Assim, eu senti isso, que ela teve essa percepção de foi tirado o meu valor. Como se, tipo assim, o olhar dele pra mim... E eu acho que isso é até uma questão importante, né, pra pontuar, trazendo esse contexto, né, que a gente traz aqui muito no podcast do feminismo, do quanto que o olhar do homem, do outro, mas especialmente do homem, diz sobre o nosso próprio valor, né? E eu pensei muito nessa reflexão quando a Lucy trouxe essa questão do Venâncio e não querer ela, assim. Sim. Eu pensei muito nisso também, porque a gente vê muitas vezes, né, em filmes clichês, que o homem, ele recebe o não da menina e ele fica louco, tipo, ai meu Deus, eu preciso ter. Então, eu acho que, não sei, posso estar, né? Tô só jogando ideia aqui no ar. Mas eu senti muito que a Carla, ela quis fazer isso. Ela quis pegar e se fosse o contrário? Como é que será que seria, sabe? Eu pensei muito nisso, o que normalmente a gente vê nos filmes, né? Que é a mulher rejeitando o homem e ele ficando doido. E pensar como é que seria pela visão da mulher sendo rejeitada. Não rejeitando. Sim. E uma mulher, assim, completamente... que nem eu falei, né? Bem revolucionária em relação ao tempo dela. É diferente a dimensão, assim. Sim. E tem muito tabu no livro, gente. Vocês vão ver, assim, tem muita coisa ali que você vê que é, tipo... Gera um incômodo, mas... É muito interessante de ver, assim, uma realidade... E é engraçado, né? Porque ao mesmo tempo que é uma realidade muito próxima nossa, até porque isso aqui tá falando de Brasil, né? Claramente... A gente vê muitas das situações que tem no livro, a gente vê na realidade nossa, brasileira, nacional. Mas ainda assim, que seja uma coisa muito próxima, ainda tem vários aspectos muito distantes que você fica, nossa, se fosse ainda hoje, ainda seria muito criticado, assim. Eu fico pensando, porque isso, você falou, muito, esse livro, eu me senti numa cidadezinha de interior, aquelas bem pequenininhas, eu me senti onde a igreja é o lugar mais importante, eu me senti, tipo, nessa cidadezinha de interior. Sim. E eu gostei muito, outro motivo que eu gostei muito da Aurora foi lá no final, quando ela escreveu a carta pra filha dela e fala sobre religião. Porque esse livro, ele trata de religião, mas ele trata de uma perspectiva que não é a perspectiva que você vai ver na cidadezinha pequena. Sim. Sabe? Eu achei uma perspectiva tão gostosa de se ler, assim. E de um livro que trata de pessoas que são religiosas, né? Não é que a autora seja, mas muitos personagens são muito religiosos, porque é isso, é a cidadezinha de interior, bem ali nos costumes e enfim. E eu fiquei pensando também, no final, em vários momentos eu senti que ele fala do rio, né? Tipo assim, alguma coisa rio, não sei o que é rio, vai contaminar as águas. Tipo assim, eu achei muito interessante esse jogo de palavras, né? Do tudo é rio, no sentido, tipo assim, tudo ali que tava envolvendo aquelas histórias tinha a ver com essa... Nossa, eu vou brisar muito. Vai.
Mas assim, com essa fluidez das coisas, como elas se envolvem, como elas contaminam umas às outras, ou como elas purificam umas às outras. Tem muito essa ideia, assim, que eu senti essa metáfora. Por isso que o nome eu pensei, tudo é rio. Sabe? Porque o rio, ele traz essa ideia, assim, no livro. O meu foi no sentido meio mais parecido com o seu, mas não tanto. Eu fui meio que na vibe que fala bem aqui no prefácio, né? Que ele fala bem assim: na loucura do tanto, na insensatez do sempre e do nunca, tudo é intenso, tudo é muito. E a vida, como metáfora de um rio, tudo traz, tudo leva, tudo lava, menos o amor. O amor é uma verdade à prova do tempo. Deguste. E eu fiquei pensando nisso, como se a nossa vida fosse um rio. Que em algum momento a gente vai desaguar em um mar. E vão ter vários rios que vão nos entrelaçando ao longo da vida. Alguns vão junto com a gente até a gente desaguar lá no mar. Outros vão passar, vão ser temporários e aquele momento teve, beijo, tchau. Vão ter pessoas ali que também vão passar, vão se banhar do nosso rio e vão embora. Vão ter pessoas que vão ali poluir o nosso rio, mas também vão ter pessoas que vão vir e vão cuidar do nosso rio. Então eu pensei muito nessa coisa de, é isso, a nossa vida é um rio que tá sempre em movimento, a nossa vida não para, a gente, por mais que a gente fique com tédio, a nossa vida não para, tá acontecendo tudo a todo momento e... Várias questões, né? E em algum momento a gente vai desaguar em algum lugar, seja o que você acredita, mas né, ele fala várias vezes aqui que a única certeza que a gente tem é a morte. E alguma hora a gente vai desaguar em algum lugar que ninguém sabe onde é, ninguém nunca vai saber. Mas eu pensei muito nisso, nos caminhos que a gente também vai fazendo. Faz sentido. E, bom, gente, foi um livro, assim, que eles... Falando, né, em relação às expectativas anteriores, foi um livro que me surpreendeu bastante, assim. Que eu tava com expectativas, assim... Não sei. Que era uma coisa muito diferente do que eu tava acostumada a ler, então fiquei surpresa, assim mesmo, mas surpresa bem positivamente. Gostei bastante. E você? Ai, pra mim foi muito melhor do que eu imaginei, assim. Eu já esperava muito, porque as bookheads só falam como esse livro é maravilhoso, então eu tava super ansiosa. Mas ele superou tudo que eu imaginava. Eu acho que ele virou um favorito do ano. Dependendo até da vida, vou refletir sobre isso. Mas eu acho que é isso. Ele faz a gente, pelo menos me fez questionar os meus desejos. E se a minha vida é um rio, por onde eu quero passar, sabe? Vai da viagem, mas se tudo é rio, qual é o rio que eu sou, sabe? Uma vibe viagem, mas me fez questionar isso. Quais os desejos que eu tenho. E ele fala muito de amor. Então também, quais amores que eu tenho? Qual é minha forma de amor? De fato, assim, me fez ter esse questionamento, assim, também. Mas pra mim foi muito essa vibe mais do desejo, assim mesmo, e dessas inter-relações que a gente vai criando e como uma coisa influencia a outra, sabe? Mas é isso, gente. Tem mais alguma coisa que você queria pontuar, amiga? Não, acho que é isso. Mas é isso, gente. Leiam. Que Sim, vale muito vale a pena mesmo. E se não valer, se vocês não gostarem, pelo menos a capa vai ficar linda na sua estante. E também tem o fato de que você vai estar apoiando autores, uma autora brasileira, nacional. Apoiem literaturas nacionais, que é importante. E, bom, é isso, gente. Ativem o sininho, ativem as notificações, nos sigam nas redes sociais. E, bom, esse livro também é importante falar, que foi uma recomendação de uma das pessoas que assistiu aqui, que assiste o nosso podcast. E também, se vocês querem fazer mais recomendações, manda pra gente, comenta aqui nos comentários do YouTube, que a gente vai estar lendo e vai fazer novos vídeos com recomendações de vocês. Sim. E lembrando que as redes sociais são pod.mulherdevoz. Se você quiser mandar um e-mail, recomendação, reclamação, enfim, abra seu coração. Ou uma história também pro outro quadro. Sim. É só mandar no e-mail mv.mulherdevoz@gmail.com. E acho que por hoje ficamos aqui, né? Ficamos. Tchau!